RFI Convida. Adriana Brandão. A tradicional festa de l'Humanité, que acontece todos os anos desde 1930, reunindo políticos e militantes de esquerda da França, mas também de outros países, foi realizada no último final de semana nos arredores de Paris, como edições anteriores. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra Brasileiro, marcou presença. Milena Polini, do setor internacional do MST, veio especialmente do Brasil para participar do evento e é a nossa convidada de hoje. Olá, Milena, bem-vinda ao RFI Convida. Bom dia, Adriana, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Milena, durante a festa de l'Humanité, que recebe mais de 400 mil visitantes em 3 dias, você participou de uma mesa redonda sobre o momento atual do MST, 40 anos depois da criação do movimento no Brasil. Que balanço vocês fizeram e qual foi a reação do público francês, Milena? Bom, obrigado pela pergunta. Foi um pouco um desafio participar dessa mesa, na verdade, porque eu fiz a fala em francês. Eu estudei letras francês, tenho um domínio intermediário da língua, mas de qualquer forma é sempre um desafio, dá sempre um friozinho na barriga, né? Mas a nossa perspectiva dos 40 anos ela é muito positiva, por conta de ser o movimento camponês que mais que teve uma maior duração. Então 40 anos não é pouca coisa, foram muitos desafios, muitas coisas que aprendemos. E o movimento foi também se desenvolvendo e elaborando mais sobre a reforma agrária, sobre o que significa na prática a reforma agrária popular e como lidar com um movimento massivo, um movimento de massas no contexto brasileiro. Então foi muito bem recebido pelo público, teve um público ali de umas 20 pessoas e a maioria jovens, isso foi uma avaliação positiva nossa também. E eles interagiram e fizeram perguntas em relação ao meio ambiente, em relação às queimadas que aconteceram no Brasil. Tinha alguns brasileiros também no público, mas também sobre o funcionamento do MST, a nossa relação com o governo, enfim, não foram perguntas muito fáceis. Achei que o público ali não era um primeiro contato que eles estavam tendo com o Movimento Sem Terra. Acho que eles já tinham alguma noção prévia e as perguntas foram até um pouco mais complexas, assim. Mas a nossa avaliação do espaço e também da festa e também da celebração dos 40 anos do MST é muito positiva, assim, pelo tanto que a gente aprendeu e acumulou, acumulou forças e articulações ao redor do mundo. Então, esse espaço da Fête de l'Humanité foi como a gente vê o internacionalismo em prática, com o movimento e também ver a diversidade de todos os outros países, todas as outras lutas. Milena, pois é, as perguntas do público que estava presente na Fête de l'Humanité é também um pouco as nossas perguntas, então eu queria que você desenvolvesse um pouco. O Brasil vive uma situação terrível de queimadas e uma seca histórica. Qual o impacto dessa crise para a produção agrícola do MST, que é o movimento que produz alimento para a produção e para o consumo interno brasileiro? É muito complicado, já desde antes desse evento recente, dessas queimadas que foram coordenadas, então não foram queimadas naturais, podemos dizer assim, elas foram intencionais, elas foram combinadas. Então isso, para além... Na verdade, toda essa crise climática, essa crise ambiental, na verdade, essa crise ambiental que vivemos, ela afeta diretamente a produção, não só no Brasil. Então, teve o que aconteceu recente, que foi muito chocante, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul, com as inundações, também é fruto de uma crise ambiental. E, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, a gente perdeu toda a nossa lavoura de arroz, e aí vale lembrar que o MST é o maior produtor de arroz orgânico na América Latina. Então, e esse arroz ele não vai somente para a venda no mercado, mas ele faz parte da entrega de arroz e de outros produtos também que o MST faz com políticas públicas que vão para as escolas, para a merenda escolar, para hospitais e até mesmo para o Exército, porque tem uma política pública de comprar alimentos dos pequenos agricultores e alimentos de qualidade, sem veneno.
e que a gente defende que seja feita essa compra mesmo. Então, foi perdido toda a produção. E no ano passado, em novembro, também teve chuvas fortes no Rio Grande do Sul. Então, já tinha perdido uma parte da produção e esse ano a gente perdeu mais ainda. E atrapalha todo o cotidiano, todo um trabalho. E o que aconteceu no Rio Grande, as famílias perderam as suas casas, as suas vidas, todo aquele território que elas lutaram por anos para conquistar aquilo. Então, e agora nas queimadas a mesma coisa, porque a gente faz um trabalho de recuperar o solo. Então, quando a gente faz uma ocupação em uma terra que é improdutiva, que o solo já está degradado, a gente tem todo um trabalho anterior de recuperar aquele solo para depois conseguir fazer a produção. Então, isso faz com que o preço dos alimentos subam. Isso faz com que a população busque cada vez mais os alimentos ultraprocessados e isso vai prejudicando toda uma cadeia e vai gerando toda uma consequência que se reflete nas piores condições de vida para a população no geral. Então, é tanto ruim para o produtor que perde a sua produção, perde a sua fonte de renda, mas também para a população que não vai conseguir acessar os alimentos in natura e os alimentos de qualidade num preço acessível. Milena, e o governo Lula tem feito o necessário? Há muitas críticas e muitos críticos que dizem que os movimentos sociais, por exemplo, estão amenizando as denúncias, ao contrário do que se passava durante o governo Bolsonaro. Então, o governo... Foi uma grande vitória para a gente, a vitória do governo Lula no sentido político, mas o contexto que se deu essa vitória e que foi necessário é fazer uma frente ampla. Então, podemos dizer assim que não é o mesmo projeto que venceu nas urnas, não é o projeto que está conseguindo ser implementado no governo. Então, a gente tem uma bancada ruralista, que a gente chama de bancada do boi, da bala e da Bíblia. BBB. Isso, BBB. E que dificulta a aplicação do projeto que foi vencedor nas urnas mesmo, né? Que é um projeto de preservação do meio ambiente, que é um projeto de ampliação das políticas públicas e da diminuição da desigualdade social no Brasil. Então, temos críticas, mas sabemos que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, foi a derrota do Bolsonaro e a vitória do Lula. Então, estamos trabalhando juntos, mas pensamos que para realmente o projeto ser implementado, a gente precisa de organização social, do povo organizado mesmo e reivindicando seus direitos, porque eles não vão vir de cima para baixo, mas pelo contrário, a gente tem que mobilizar desde a base para a gente conseguir que essas mudanças sejam efetivadas. Na raiz dessa crise está um modelo econômico de desenvolvimento e o agronegócio? Sim. Então, a bandeira do MST sempre foi a luta pela reforma agrária. Então, para a gente, acima de tudo, a reforma agrária é a nossa bandeira. E, para nós também, a reforma agrária também é a solução para a crise ambiental que vivemos. Então, na nossa formulação sobre o que é a reforma agrária, e a gente adicionou ainda o popular, ela traz consigo as bases da agroecologia e de como a gente vive em equilíbrio com a natureza e com o ser humano e como que a gente consegue desenvolver uma produção em escala que dê conta de abastecer com alimentos a população, mas também e sem prejudicar a natureza. Então, são dois modelos antagônicos, né? O modelo do agronegócio que vem com a exploração e que vem com a destruição dos bens comuns da natureza e a agroecologia que busca fazer uma produção que seja sustentável e que não só preserve, mas recupere esses bens comuns da natureza. Então, é sempre uma correlação de forças, é uma situação difícil, porque não é unânime no governo também essa diferença entre a agricultura familiar e o agronegócio. A posição do governo é que os dois podem coexistir, mas, por exemplo, essa questão... Os dois estão em pé de igualdade, quase? Como se estivesse em pé de igualdade, exatamente. A declaração recente do presidente Lula. Sim. E aí isso é uma das críticas que a gente tem, assim, né? Porque para nós é impossível coexistir
o agronegócio e essa forma de exploração da natureza com a agricultura familiar e com a agroecologia. E a gente vê, por exemplo, na questão das queimadas, né? Então, eles tentaram, inclusive, falar que o MST que estava fazendo as queimadas. E aí, como assim, né? A gente consegue ver claramente com provas em territórios, em áreas que fotos de antes do MST, como eram degradadas, como já não podia nem ter uma produção, e as fotos e imagens e provas no concreto do qual é a diferença de que o MST faz num território da preservação ambiental. E as queimadas para subir o preço dos alimentos, para também abrir espaço para pasto, né, para a criação de gado, e que são totalmente alinhados com os interesses do grande capital e do agronegócio, e não alinhados totalmente opostos dos interesses e da luta pela reforma agrária popular. A questão da Venezuela é hoje um tema muito polêmico, aqui na França, também no Brasil, depois da reeleição contestada do Maduro, pelo fato deles não terem apresentado as atas de votação. Recentemente, o MST anunciou um projeto para implementação da produção de alimentos no sul da Venezuela. O MST continua apoiando o governo Maduro? Sim. Na verdade, a nossa relação com a Venezuela ela já tem muitos anos. Então, nós sempre estivemos junto com a Revolução Bolivariana, nós sempre estivemos junto com Chávez e com Maduro. Nós temos uma brigada... Nós temos uma brigada de trabalho na Venezuela, então temos militantes nossos do MST que moram e que desenvolvem trabalhos, sobretudo na área da produção de alimentos na Venezuela já tem alguns anos, e esse projeto recente a gente vê também como uma forma do Brasil ser solidário com o povo venezuelano, e que muitas vezes aonde a direita vê a crítica, né? Então, da questão dos alimentos, de que o povo venezuelano está passando fome, não sei o quê. Então, o que o movimento tem a contribuir com o povo venezuelano e com a soberania da Venezuela com a produção de alimentos saudáveis, e que é uma coisa que a gente vem acumulando nesses 40 anos do movimento. Então, pra gente, se a gente tem um conhecimento que pode servir para um outro companheiro, uma outra companheira, a gente com certeza vai compartilhar ele. Então... Mas a questão democrática, que também é defendida pelo MST, não é problemática na Venezuela hoje? Para nós tivemos, não só temos essa brigada que é permanente na Venezuela, então estamos dentro do país e vivendo a realidade lá, mas nessas eleições, como nas anteriores também, nós estivemos como observadores. Então, tivemos pessoas nossas do MST que estavam como observadores internacionais, e tivemos também uma outra delegação que estava lá participando do processo eleitoral. Então, para nós, a nossa leitura é de que nós damos suporte ao governo Maduro, e que a Venezuela é um espaço, um território de disputa do imperialismo, assim como é a Palestina, assim como é a Ucrânia, assim como tem outros territórios de disputa do imperialismo contra o sul global. E a Venezuela, a gente não pode esquecer que é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. Então, em vários discursos, inclusive de estadunidenses, a gente vê que é de extremo interesse deles ter o controle sobre esses territórios. Então, foi vinculado muita desinformação, muitas manipulações mesmo da mídia, que é uma coisa que a gente vive hoje em todo mundo, essa desinformação e essa mascarando um pouco a realidade para passar uma narrativa, e como eu falava antes em relação ao Brasil. Então, é uma batalha das ideias, e para a gente a Venezuela também é essa. Então, na nossa leitura, é um dever de toda pessoa que é comprometida com a transformação social defender a Revolução venezuelana, a Revolução Bolivariana, porque
lá nós vemos e estamos inseridos no dia a dia e vemos como funciona realmente uma democracia participativa. Então, as pessoas vão lá, elas não só votam no presidente, mas elas também votam nos projetos que vão ser implementados com mais urgência naquele momento. As pessoas, elas têm uma participação política e um nível de prática política que é diferente em todo o outro mundo. Então, aprendemos muito com a Venezuela e, sim, estamos ao lado do Maduro mais uma vez. E o governo do presidente Lula, que também sempre esteve ao lado do Maduro, mas agora critica essa atual posição? Para nós é um pouco, assim, complicado dizer isso, em relação a isso, porque não temos como falar o que o presidente Lula vai dizer ou não. Mas para nós é triste a posição do governo Lula, especialmente na figura do presidente, isso, porque ele vem tomando uma posição e cumprindo um papel no cenário internacional de mediador e também, inclusive, com um destaque na política internacional. Então, para nós do MST, seria muito mais proveitoso e importante se ele estivesse ao lado do Maduro e não fortalecendo esses ataques do imperialismo contra o povo venezuelano. Então, é um pouco complexo assim para a gente, mas o Lula é uma coisa, o PT é outra, o MST é outra, então a gente nem sempre vai estar alinhado nas mesmas ideias. Muito obrigada, Milena Polini, do setor internacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil, que veio a Paris participar da Fête de l'Humanité, que acontece todos os anos, e veio aqui a RFI nos falar dessa participação. Muito obrigada, Milena. Muito obrigada. Para nós é de imensa alegria, assim, estar aqui, ter participado da Fête de l'Humanité e também essas relações que vão nos fortalecendo e também vão colocando em debate, né, o que está acontecendo na França, o que está acontecendo no Brasil. E a Fête de l'Humanité foi uma ótima oportunidade também para ter contato com todas as lutas e resistências através do mundo. Isso é uma coisa que nos proporcionou isso, ter uma dimensão dos povos em resistência ao redor do mundo, e isso fortalece com certeza também a nossa organização. Então, muito obrigada.